Olá, boa noite. Quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque o horário que vocês vão receber aqui, né? Pode ser à noite, pode ser durante o dia ou à tarde. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão aí, né? Que vão receber este vídeo. Que Deus esteja abençoando, né? Aonde vocês estejam recebendo aí este vídeo hoje, né? Que mudei um pouco o formato. Estou aqui para fazer hoje, né? Um vídeo, né? E aí, como que vocês estão? Estão bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Estou aqui no canal para compartilhar a palavra de Deus. Feliz por estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem, né? Em nome do Senhor Jesus. E se não estiverem, se tiver acontecido algo, né? Porque a nossa vida é assim mesmo. Nós estamos bem, mas de repente pode acontecer alguma coisa, trazer, né, um certo desconforto, uma luta, mas com Jesus vai tudo bem. E isso não é, né, palavra para, né, de contentamento. Não, isso é a verdade. Jesus conosco, no nosso barco vai tudo bem. Então, em nome do Senhor Jesus, eu já declaro e creio que está tudo bem, que Deus vai, né, aonde chegar esta live, que você vai ser abençoada ricamente com essa palavra. A palavra de Deus, ela traz vida, ela traz esperança, fé, né, ela nos transforma, e eu creio que em nome do Senhor Jesus você vai ser abençoado através dessa mensagem hoje. Ela vai chegar para aqueles que precisam ouvir esta palavra. Eu creio, Deus vai fazer maravilha. Então, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos que estiverem aqui comigo, recebendo essa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus, que vocês sejam muito abençoados. E de repente, você está chegando aqui, de repente, né? Ainda não me conhece, então vou me apresentar. Eu me chamo Cláudia Monteiro, missionária Cláudia Monteiro, criadora aqui deste canal, que traz a palavra de Deus, que compartilha com vocês vida, né, fé e esperança, de uma maneira simples e leve, para trazer você para mais perto do Senhor Jesus, porque este aqui é o objetivo nosso, né? Que nós venhamos cada dia mais nos aproximarmos mais do nosso amado Abba, que cada dia mais eu possa ver mais pessoas se apaixonando pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que é maravilhoso. Meu desejo mesmo é que nós cada dia mais venhamos nos achegar mais ao Senhor, como Ele diz na sua palavra: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Então, que vocês possam, em nome do Senhor Jesus, todos venham cada dia mais, que nós venhamos buscar cada dia mais, nos aproximarmos mais do Mestre, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que fez tudo por nós. Então esse é o grande objetivo aqui do canal. E sabe que você pode me ajudar para que mais pessoas também venham se aproximar de Jesus? De repente você, graças a Deus, está uma comunhão maravilhosa com Deus, está firme na fé, né? É aquela pessoa que está buscando o Senhor cada dia mais. E a nossa intenção, que nós que estamos assim, cada dia mais com mais sede do Senhor Jesus, é que mais pessoas também estejam assim, incendiadas, apaixonadas, desejando mais de Deus. Então, se você é essa pessoa que está assim, o nosso desejo do nosso coração é que mais pessoas venham também ser incendiadas pela palavra. Então você pode ajudar. Você pode ser um evangelista da palavra. Sim, você pode ajudar. Como? Compartilhando o canal. Deixando o seu joinha, você vai estar ajudando. Mais pessoas irão alcançar este canal, terem acesso ao canal, e com isso vão receber a palavra de Deus. Então não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá bom? Que é muito importante, de compartilhar lá o vídeo. E se você sentir no coração, né, de se comunicar aqui, da gente interagir, de eu te conhecer, vou ficar muito feliz de te conhecer, saber onde você está recebendo a live, se você tem sido abençoado com as mensagens que eu tenho trazido aqui para o canal, que eu tenho compartilhado aqui com vocês. Então, vamos interagir, quero muito te conhecer. Deixe o teu comentário. Se você precisar de uma oração, de uma ajuda, estarei aqui para te ajudar. Pode deixar o teu nome, o nome da tua família, pode fazer o teu comentário aqui, deixar o teu nome, porque eu irei colocar você no meu caderno e estarei intercedendo por você nas minhas orações. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar fazendo milagres aí na tua vida, porque Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo maravilhas, Deus não mudou.
Ele faz maravilhas, Ele faz o extraordinário, porque eu tenho visto isso, então posso falar para você que você pode confiar em Deus, seja em qualquer situação. Deus, Ele existe, Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Basta que nós colocamos a nossa fé nele, que Ele opera, Ele faz. Eu tenho vídeos aqui, lives aqui que eu fiz, contando testemunhos, né, que vai valer a pena você ver e saber que Deus, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus, operando milagres. Então pode confiar que Deus está fazendo milagres. Se você estiver precisando de milagres, creia que já aconteceu, porque Ele faz. Deus pode todas as coisas, nada é impossível para o Senhor. Fica firme que Deus vai operar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, é essa palavra que eu deixo aqui, que os irmãozinhos estão compartilhando, fazendo seu comentário. Não fique aí, né, quietinho, não. Vamos interagir aí, que eu quero muito conhecer você e saber da onde você tem me assistido. Amém? Vou deixar aqui logo, né, no início aqui nossa palavra. Hoje nós vamos falar algo muito importante, como sempre aqui. Eu trago palavras, compartilho com vocês coisas muito importantes. E hoje aqui não é diferente. Hoje eu vou falar de algo que tem atrapalhado muitas pessoas de alcançar a sua vitória, de chegar ao seu destino. Muitos foram também atrapalhados de chegar, não conseguiram, na verdade, para você ter, eles não conseguiram chegar ao destino deles por causa desse problema. E não conseguiram. Não conseguiram, porque Deus não se agrada de pessoas assim. Será que você está fazendo isso? Hoje é a hora, né, de você, a gente precisa, né, a gente precisa estar se avaliando, né, vendo como que está a nossa vida, se nós não estamos praticando isso, né? Hoje é tempo, então, de você pensar, analisar, e ver se você não está fazendo isso. Que nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre murmuração. E será que você é murmurador, murmuradora, gosta de reclamar e acha que é normal, não tem nada a ver, eu reclamo, é normal, porque as coisas não tá do meu jeito mesmo, não tá acontecendo como eu quero. Aí eu reclamo um pouquinho, mas isso é normal. É da vida mesmo, não tem nenhum problema a reclamar. Será que você é dessas pessoas que tudo reclama? É resmungona, reclamona. Será? Hoje nós vamos falar sobre isso. Reclamação, murmuração. Será que Deus se agrada de pessoas que têm essa prática? A prática da murmuração? São muitos que hoje em dia vivem para reclamar, para murmurar de tudo. Murmura porque tá chovendo, né? Que nós, infelizmente, temos às vezes essa mania. Murmura porque o sol tá muito quente. Murmura de tudo. Será que você é dessas pessoas? Nós vamos falar sobre isso hoje. Isso é muito importante. Vai valer a pena você ficar aqui até o final. Vai valer a pena. Vamos aqui a palavra, que ela fica lá. Pega a tua Bíblia aí para poder a gente ver junto. Para você estar aqui junto comigo, né? Para você não ser enganado. Então tem que pegar a Bíblia para você ver realmente essa palavra vem da Bíblia. Vamos aqui, ó. A palavra que eu vou estar compartilhando aqui hoje no canal com vocês, fica lá em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Os 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Olha só. Olha, gente. Toda a congregação. Não foi só alguns não, gente. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra quem? Contra Moisés e Arão. Olha aí. Toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão no deserto e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ainda na minha lei ou não, se andam na minha lei ou não. Dar-se-á aqui ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colheram a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Olha aí, irmãos, o povo de Israel, reclamando, murmurando, dizendo para Moisés que seria melhor que eles tivessem morrido diante das panelas de carnes do Egito. O povo que Deus fez milagres, que tirou da mão de Faraó, que os oprimia, que os fazia sofrer, escravizava. Eles não tinham tempo nem para respirar. E como eles estavam tão oprimidos por Faraó, eles não aguentaram a opressão de Faraó e pediram socorro a Deus, e Deus os ouviu e enviou Moisés para tirar eles dessa situação de terror. Faraó, você sabe, Se não conhecem a história, voltem mais atrás um pouquinho, desde o início, para que vocês conheçam essa história, que é muito rica e importante, a história do Egito, do Êxodo, quando Deus os libertou das mãos de Faraó. Mas muitos conhecem já essa história, porque nós temos novelas aí que foram bem abrangentes, que muitas pessoas viram, conheceram essa história. Mesmo pessoas que não são cristãs conhecem essa história. Então, o povo que sofria tanto, quando Deus os libertou e fez tanto por eles, fez tantas maravilhas, destruindo o Faraó no meio do mar, fora as 10 pragas, todas as maravilhas que eles viram Deus fazer por eles, para libertá-los da opressão do inimigo, tantos milagres, tantos livramentos. E quando eles chegam lá, depois de Deus tê-los livrado das mãos de Faraó, eles, por menor coisa que havia acontecido, eles disseram que Moisés trouxe eles para aquele deserto para morrer. Toda a multidão, não foi só alguns não, toda a multidão que estava com Moisés murmurou contra Moisés e contra Arão. Prefeririam ter morrido lá, mas enquanto estavam lá, estavam sofrendo, e pediu socorro a Deus, e Deus os livrou. Mas agora que estavam no deserto, livre de Faraó, começaram a se esquecer das maravilhas que Deus havia feito, do milagre que Deus havia feito. E por isso estavam murmurando, porque estavam descontentes. Este é o perigo da murmuração. Há um grande perigo para o murmurador. E eles não estavam murmurando só contra Arão e Moisés, não. Eles estavam murmurando contra Deus, porque quem estava ali na frente de tudo isso não era Moisés, era Deus. Moisés era um servo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quem estava na frente de tudo, fazendo tudo, era Deus. Moisés era só um instrumento, um canal, um servo amado de Deus que estava ali para cumprir um propósito, um chamado, para ajudar, para estar à frente ali. Mas quem estava à frente de tudo era Deus, que fazia tudo era Deus. Foi Deus que fez. Quem mandou as 10 pragas, quem destruiu o Faraó, quem estava ali com eles era Deus o tempo todo, provendo alimento, maná, água da rocha, cobrindo eles, mas eles murmuraram. E aqui eu vou trazer para você uma tradução do que é murmuração. O que significado de murmuração aqui, eu vou ler para poder eu não falar nada errado, porque tem um significado em grego aqui também, em hebraico. A palavra o verbo murmurar em hebraico quer dizer resmungar, reclamar. É isso que significa em hebraico o verbo, Em hebraico o verbo lim, que no caso é escrito lim, mas se fala lã, é resmungar,
reclamar e murmurar, né, que está lá em Números 14, 36. E o substantivo disso é egoim, em hebraico. Egoim, né, porque posso estar falando, né, não estou pronunciando da maneira mais correta. Hebraico não é mais complicado, só para vocês terem mais ou menos um entendimento. O que é isso? O substantivo é egoim. Meditação, significa meditação, música solene. Olha como que a murmuração é. É como uma meditação, que você fica ali, murmurando baixinho, né? Tem gente que você conhece, assim, que fica aquela coisa baixinha. Muitas pessoas idosas têm isso, né? Você vê elas murmurando baixinho, estão ali reclamando da vida, fica aquele resmungar. Então isso é murmurar, tipo uma meditação. É como se fosse uma música solene, aquela música, né, solene. Um pensamento de conspiração. Do grego, o verbo gongoso. Murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra, em algum tom baixo, dos que confabulam secretamente. Entendeu como que é isso? Resmungar é como uma música solene. É um resmungar, murmuração, resmungar baixinho. Você fica falando aquelas reclamações baixinho, falando do outro, nada tá bom. É como se fosse uma música solene. É horrível. Resmungar, murmuração, não é bom. Você está resmungando. Deus não se agrada disso. Deus não se agradou dessas pessoas que estavam murmurando. Mas Deus é misericordioso. Deus mandou, enviou pão para eles comerem, para eles se fartarem. Mas muitos morreram pelo deserto. Deus não se agrada. Não é possível que um verdadeiro crente, né, verdadeiro, cheio do Espírito Santo, que ele tenha essa prática de murmurar. A murmuração causa danos para a vida do crente. Não é comum você ser um crente, um verdadeiro cristão que ama Deus e ter a prática da murmuração na sua vida. Não é normal. As pessoas, né, podem querer normalizar isso, achar que é normal. Mas não deve se normalizar a murmuração, porque não é agradável. Murmurar, resmungar. Eu tinha uma conhecida, uma pessoa que eu conheço, que eu tenho, que gosta de reclamar de tudo. Nada tá bom. Fica aquela coisa baixinha, falando mal até da pessoa mesmo, resmungando da vida. Fica aquela coisa chata. Está sempre resmungando, nada tá bom. Ai, se tem um filho, o filho dá trabalho, resmunga do filho, murmura do filho, porque tem um filho. Quando não tem filho, murmura porque não tem filho ainda, porque tá ficando, a idade está passando, não tem filho. Tem trabalho, serviço, conseguiu um emprego, murmura porque tem que acordar cedo, porque tem que trabalhar, porque o patrão é chato, porque o serviço é ruim, porque as pessoas não prestam. Aí vive murmurando. Mas antes de conseguir um serviço, ficava pedindo serviço a Deus. Ficava pedindo serviço a Deus. E quando conseguiu o serviço, agora o serviço não presta. Agora o serviço é ruim, o patrão não presta, só vive reclamando. Porque eu trabalho muito, porque eu tô cansado, porque meu serviço é isso. Antes pediu o serviço a Deus. E agora não presta e reclama. Nada tá bom. Queria um filho, queria ser mãe, queria ser um filho. Quando tem um filho, o filho dá trabalho, o filho é chato. Tudo reclama. Mas queria. Aí agora, depois que tem, reclama. Queria um marido, queria casar, casou. Aí o marido não presta, o marido dá trabalho, você vive reclamando. É assim igual o povo do deserto. A gente fala dessas pessoas, que eles foram ingratos, maus, mas nós temos essa mesma prática. Temos essa prática de normalizar a murmuração e achar que é normal. Reclamar de tudo. Queria alcançar o trabalho, reclama. Queria casar, agora o marido não presta. Queria um filho, o filho agora dá trabalho. Nada tá bom. Nada tá bom. Eu queria comprar uma casa, comprei uma casa, agora a casa não presta. A casa é muito grande, eu tenho que limpar, mas queria uma casa grande. Tenho uma casa grande, agora a casa dá trabalho. Agora reclama da casa. Tudo reclama. Reclama do tempo, reclama do governo, reclama de tudo. Tem gente que acorda reclamando e dorme reclamando. E isso não faz bem. Isso é bom? Você tem essa prática de ser murmuradora, de murmurar da vida, e você normaliza isso.
ache que é comum isso. Não é comum. Não normalize. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo ser uma pessoa murmuradora, reclamona, ficar resmungando, murmurando, como se fosse uma meditação. Isso não é bom. Não é possível. Um crente que tem essa prática, né, ele demonstra com isso que ele não tem realmente uma fé firme em Deus. Um crente que tem a prática de murmurar, de reclamar da vida o tempo inteiro, de não estar satisfeito com nada, de nada tá bom para ele, tudo é motivo de reclamação, de murmuração, né? Esse crente, ele está demonstrando com isso descuidado, impaciência, né? E não tem cuidado, não está realmente, né, cuidando da sua vida espiritual, não está zelando pelos frutos do Espírito Santo, pelas virtudes do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, né, 5, lá 19, que fala sobre isso, que nós devemos, né, o crente, ele, que anda no Espírito, ele não satisfaz as concupiscências da carne. O crente tem que andar no Espírito, andeis no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Então, em Gálatas 5,19. E um crente que é murmurador, ele está demonstrando não ter cuidado com a sua vida espiritual. Não ter cuidado, ser impaciente, descuidado. Não está cuidando realmente da sua vida espiritual, porque ele demonstra com isso impaciência. Ele não tem paciência com as coisas. Ele não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Reclama que o Deus está demorando, que as coisas não estão acontecendo, que era melhor quando estava no mundo, porque agora a vida dele está assim, está assado, estava no mundo, estava sofrendo, rendeu, entregou a vida para Jesus, agora também não está bom. Está igual esse povo. Esse povo estava sofrendo. Deus fez um milagre, libertou, fez maravilhas. Viram tantas maravilhas, viram tantos livramentos, viram o amor de Deus. Estavam ali sendo cuidados pessoalmente por Deus, mas também não estava bom, não. Todo tempo esse povo estava contra Moisés e Arão. Todo tempo era uma coisa. Todo tempo era um motivo. Quantas coisas eles reclamavam. Faltou comida, reclamavam que não tinha comida. Agora não tem comida. Agora este pão que nós recebemos não é bom. O maná não presta. Agora vão morrer de sede. Agora não tem. Tudo reclamavam e eles tinham tudo. E assim é muitas vezes nós também. Mas Deus não se agradou disso. Não tem como você ser um crente murmurador. Não tem como você ser um crente murmurador e agradar a Deus. A pessoa que vive de murmurar, ela está sendo ingrata. Ela está demonstrando ingratidão com aquilo que ela recebe de Deus, com o cuidado que Deus tem na vida dela, com as coisas que ela recebe. Ela não consegue ser grata a Deus. Ela demonstra ingratidão, demonstra falta de fé, não tem fé para confiar, para esperar no tempo de Deus, e reclama porque está demorando, porque não está acontecendo nada, porque não está vendo nada, e todo dia ela recebe um milagre, todo dia ela desperta, todo dia ela acorda, tem vida. Deus concede, né, vida para a gente todos os dias. Já é um milagre você despertar no meio de tudo que está acontecendo. Deus concede todas as bênçãos para a gente, mas nunca está bom. Se você é desses crentes assim, Deus não se agrada de que nós venhamos praticar, normalizar a murmuração. Muitos ficaram pelo meio do caminho porque murmuraram, né? Moisés estava com este povo e sofreu. Moisés mandou os espias irem espiarem a terra junto com Josué e Caleb. Chegou lá, quando eles espiaram, eles voltaram trazendo um diagnóstico ruim, negativo, dizendo que havia muitos gigantes na terra, que a terra era muito boa, que a terra tinha realmente frutas imensas, boas, que era um lugar maravilhoso, mas que não tinha como eles entrarem na terra de Canaã. Não tinha como eles entrarem na terra de Canaã, porque havia gigantes
homens imensos, que não tinham como eles vencerem, como diante desses homens gigantes, de tudo que havia lá, da muralha, eles eram como gafanhotos. Assim era a visão desses homens que Moisés mandou ir para espiar, para ver como que era a terra de Canaã. Eles foram espiar. E quando eles vieram, a notícia que eles trouxeram infamou todo o povo. Infamou. Eles murmuraram tanto que botaram o povo contra Moisés. Quase que o povo apedrejou Moisés, porque eles disseram que não tinha como chegar a essa terra. Não tinha como. Eles infamaram todo o povo. Vieram esses homens, vieram com um diagnóstico ruim, negativo da terra. A terra é boa, mas não tem como nós entrarmos lá, porque os homens de lá, os homens de Anak são imensos, e nós perto deles somos minúsculos, somos como gafanhotos. Assim era a visão deles. A visão dessas pessoas de murmuração é sempre essa. É sempre de falta de fé. Eles não tiveram fé em Deus, viram tantos milagres, viram tantas maravilhas de Deus, mas não creram. Os únicos que creram, que impediram que o povo viesse, que Deus impediu, que bradou, no momento em que eles estavam pensando em apanhar pedras para tirarem Moisés. Isto está lá está aqui, ó, em Números 14, 27, você pode dar uma olhada. Em Números 14, 27, está falando sobre isso. E eles iam apanhar pedras para atingirem, para apanhar, para apedrejarem Moisés por causa disso. Porque eles vieram com um diagnóstico tão ruim que infamaram toda a multidão que estava junto. Era muita gente. E eles falaram esse diagnóstico ruim, negativo da terra. E o povo ficou revoltado. Então nós vamos morrer aqui, Moisés? Você nos trouxe para cá para isso? Para nós morrermos aqui neste deserto? Não tem como nós irmos para este lugar? Não tem como nós chegarmos lá. Mas aí, né, Caleb bradou e disse: sim, nós podemos sim. Deus está conosco, nós podemos. Nós conseguiremos entrar. Nós podemos entrar. Só Josué e Caleb teve uma visão positiva de saber quem era que estava à frente. Que não dependia deles. Nós somos pessoas pequenas, mas o nosso Deus, Ele pode. Nós não podemos nada, mas quem está conosco é que pode, que já venceu tudo por nós. Então Caleb bradou e Josué disse: não, nós conseguiremos, nós entraremos nessa terra. E isso fez com que o povo, né, parasse, que eles falaram: eita, calem-se. E Deus bradou, e aquele povo parou, e Deus falou: não entrarão na minha terra, não entrarão, de 20 anos para baixo, não entrarão na terra prometida, porque não creram em Deus. Então Deus falou: não entrarão. Apenas Caleb e Josué daquela geração entrou. De 20 anos para baixo, aquele povo não entrou. Morreram todos pelo deserto. A murmuração deles os impediu de entrar na terra prometida. E aonde você não tem conseguido entrar? O que você não tem conseguido alcançar por causa da vida de murmuração, que não é agradável aos olhos do Senhor? A quem se endureceu contra Deus e teve paz? Quem? Jó, sem conhecer diretamente bem ao Senhor, começou a falar coisas de Deus, a respeito de Deus. Mas quando Deus começou a falar as verdades, quem era Deus, ele calou-se e viu que ele ainda não conhecia Deus. Porque quem se endureceu contra Deus e teve paz? Quem? Jó começou a falar sobre Deus, mas quando Deus falou, ele entendeu que ele ainda não conhecia Deus. É assim. Muitos murmuram porque não conhecem Deus, não têm a verdadeira fé. E com isso elas demonstram ingratidão, falta de fé. E a murmuração traz duras consequências para o murmurador. Traz duras consequências. É um grande pecado vivermos uma vida de murmuração. Isso atrasa toda a nossa vida. Se você costuma reclamar, analisa a tua vida. Vê se você está avançando. Vê se você está chegando a algum lugar. Vê se você tem essa prática de murmurar. Porque isso não agrada. Aqueles que fizeram isso não
alcançaram a vitória. Não alcançaram, não entraram na terra prometida, porque não tinham fé em Deus. Não tinham gratidão por tudo que Deus havia feito por eles. Então não estavam andando em espírito. Porque quando você tem os frutos do Espírito Santo, tem o amor no teu coração, amor a Deus, tem paz, tem alegria, você não vive uma vida de reclamação, você tem bondade, você é bondosa, você tem gratidão no teu coração, que não é fruto, mas não é fruto do Espírito Santo, mas também é uma qualidade, né? Que você é bondoso, é fruto do Espírito Santo, você é uma pessoa mansa, você não vive uma vida de tristeza, de reclamar, de murmurar, de resmungar, de ficar ali. Isso não vai fazer bem para você. Isso só traz maledicência. O diabo é que tem essa prática. Ele fez isso. Ele não estava satisfeito com quem ele era, um anjo, né, que servia o Senhor, um querubim cheio de joias preciosas. Era um dos mais de alta, né, era um anjo de qualidades. Era um dos melhores, servia o Senhor. Mas ele queria ser mais do que Deus. E nisso, ele também infamou outros anjos para que o acompanhasse na rebelião contra Deus, porque não estava satisfeito com como ele era. E era um querubim muito bem sucedido, muito bem na sua posição de anjo que servia o Senhor. Era um dos melhores, mas só que ele queria mais. E ele infamou os outros também. Fez uma rebelião no céu. E Deus o expulsou de lá, porque ele queria mais, não estava satisfeito. E toda essa procedência desse pecado vem do diabo. Esse mal, essa murmuração, essa falta de contentamento, essa ingratidão, essa falta de estar contente. Você não está contente com nada, nada está bom para você. Então isso é mal, vem do maligno, vem dele. Isso traz mal, isso faz mal para nós e nos prejudica em tudo. Isso prejudica a nossa vida espiritual, prejudica o nosso crescimento, prejudica de nós alcançarmos as bênçãos que tem preparada para nós. Quando nós fazemos isso, demonstramos que não temos a bondade no nosso coração, o amor. Demonstramos que somos ingratos a Deus, que não temos fé. E isso causa males, causa mal na igreja, causa divisão na igreja. Isso divide pessoas, divide ministérios, porque tem pessoas na igreja que gostam de murmurar, murmura do pastor, murmura do horário, murmura da música, murmura do louvor, murmura do irmão. Vive para murmurar, nada tá bom. O culto não tá bom, nada tá bom. Aí murmura e causa divisão na igreja, murmuração dentro de uma igreja. Ela causa divisão na igreja. Ela causa divisão. O povo de Israel estava causando divisão no meio do povo. Ele estava infamando as pessoas contra Moisés e Arão. E quase que eles apedrejam Moisés e Arão. Mas Deus não permitiu. Mas eles morreram tragicamente, terrivelmente. Muitos foram picados por cobras. Muitos morreram terrivelmente no deserto. Porque eles não agradaram a Deus com a murmuração. Demonstrando que não tinha um amor verdadeiro, uma gratidão no seu coração a Deus, por todas as maravilhas de Deus. Então nós temos que nos analisar, se nós temos feito essa prática de murmurar na nossa vida diária, ou se nós temos realmente sido gratos a Deus. Porque a gratidão, ela não vai deixar você viver uma vida de reclamação, você vai ser grato. Você vai reconhecer o amor de Deus, o quanto Ele faz por nós todos os dias, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é bom conosco. Deus é bom o tempo todo, e tudo que Ele faz é para nos dar o melhor. Nós é que temos práticas que nos atrapalham, e isso atrapalha, impediu o povo de entrar, e também vai nos impedir de alcançar nossas bênçãos, aquilo que nós esperamos, e vai impedir de entrar no reino dos céus, porque não entrarão lá. Os que reclamam, assim como não entraram na Nova Canaã, esses que ficaram pelo deserto, porque murmuraram. Murmuraram não somente contra Arão e Moisés, mas contra Deus, porque quem estava ali era Deus, guiando aquele povo. Então a murmuração causa muitos males. Causa males na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente, no nosso trabalho, onde nós estamos inseridos, que nós temos essa prática, vai trazer mal.
e também no nosso meio, onde nós estamos na igreja, vai causar divisão. Porque o mal da murmuração, ela traz luxúria, ela causa inveja, ela causa lascívia. Ela vem junto, trazendo outras coisas que vão prejudicar a nossa vida espiritual. Né? Porque não é só a murmuração vem causando tudo isso, luxúria, maledicências, invejas. Vem trazendo todas essas coisas que vão prejudicar a nossa vida e nos impedir de agradar a Deus, de nossa vida avançar. E que nós viemos alcançar a nossa maior vitória, que é chegar, né? Estarmos no céu com o Senhor. Vai nos impedir de entrar na nova Canaã celestial. Porque não vai estar perto do Senhor aqueles que murmuraram, aqueles que não creram, aqueles que viveram a vida para reclamar, para murmurar de tudo. Não vão entrar. Não vai entrar no reino dos céus aqueles que vivem na prática da murmuração. Não é agradável. Isso pode estar sendo um impedimento na tua bênção. Analisa a tua vida e vê se isso não está impedindo que você rompa. Vê, porque a murmuração às vezes a gente acaba fazendo sem nem perceber. Já acorda reclamando, já acorda murmurando. Então hoje é dia. Hoje é dia de você se analisar, porque isso causa mal para a nossa vida espiritual, nos faz retroceder a nossa fé. Então se você tinha essa prática, analisa. Se você já fez, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Vamos pedir Ele para nos ajudar a sermos pacientes. Encher nosso coração de gratidão, de amor a Ele. Vamos começar tudo outra vez, pedir perdão. Pedir que Ele nos liberte disso. E voltar ao Senhor. E como que você pode, né, ser uma pessoa, né, que muda essa situação, buscando o Senhor. Meditando na sua palavra. Buscando os frutos do Espírito Santo. Para que Deus venha te encher de amor, de paz, de alegria, de bondade. Né? Isso vai agradar ao Senhor. Busque ao Senhor. Peça a Deus para te libertar. Peça a Deus para mudar essa situação, para te encher de gratidão, para encher de amor. Aí você vai ser uma pessoa grata. Vai agradecer mais, ao invés de murmurar. E isso vai transformar a tua vida. Vai mudar tudo. Quando Deus se agrada de um coração grato, de um coração agradecido. Deus se agrada. Nós devemos agradecer mais. E não murmurar. Nem murmurar menos, não. Não murmurar. Nós temos que nos avaliar, nos policiar. Será que você tem sido uma pessoa resmungona? Então hoje é hora de você, né, analisar e mudar esse quadro aí. Buscar mais Deus. A sua palavra, na oração. Isso vai te dar confiança. Vai trazer você para mais perto de Deus. E vai te afastar da prática da murmuração. Seu coração agradecido, cheio de amor a Deus, vai fazer com que você não viva uma vida de murmuração. E isso vai mudar tudo na tua vida. Então fique com essa palavra hoje. Vamos analisar. Lá também em 1 Coríntios 10:10 está falando sobre isso. Vou ler aqui para você ter mais uma, né? Aqui uma palavra para confirmar esta palavra aqui que eu falei aqui. Olha o que Paulo fala aqui, ó, no Novo Testamento, hein? Olha o que Paulo nos diz. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de que nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo diz para nós, não murmureis, porque essas coisas aconteceram a ele para que venha nos trazer advertência. Eles ficaram lá pelo deserto, isso nos trouxe advertência. Você viu o que aconteceu com eles? Foi algo bom? Aqueles que murmuraram se deram bem? Progrediram na fé? Não, eles retrocederam, eles não conseguiram nada. Eles ficaram pelo deserto, não avançaram. E o que nos impede de avançar, de chegar ao nosso destino, né, aonde nós desejamos progredir, é a murmuração. Pode ser uma das coisas que pode estar impedindo, né, o rompimento da sua vida, o avanço da sua vida. Por isso Paulo fala, não tenha essa prática, não murmureis como alguns murmuraram. E isso foi para um exemplo nosso, para que nós venhamos ver. O que eles fizeram não agradou a Deus.
Não foi agradável. Então, fique com essa palavra. Medite aí nela, que Deus possa continuar falando no teu coração. Até a nossa próxima live. Que Deus te abençoe. Que Deus, né, te dê uma noite, um dia abençoado, ou noite que você esteja recebendo aí esta palavra, que você seja ricamente, poderosamente abençoado. Que Deus venha te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Fique aí com esta palavra. Eu agradeço por você que está aí assistindo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Até a nossa próxima, até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.